Oi gente, tudo bem? Mãe de Adolescente por Michele Matuque está chegando com mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o consumo de drogas ilícitas na adolescência, que são as drogas proibidas, né? Já conversamos no vídeo anterior sobre as drogas lícitas, liberadas, que estão aí, o álcool e o tabaco. Hoje a gente fala sobre maconha, cocaína, crack, o êxtase, né? Conhecido aí, é a droga sintética conhecida como a droga das baladas. E a gente não tem muito o que fazer a não ser lutar contra esse mal com informação e diálogo com os nossos filhos. Estou esperando a sua inscrição no canal, um recado no Instagram e fique aí que eu volto rapidinho. E eu estou de volta na companhia do Dr. Elson Azevedo, psiquiatra da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, ligada à Escola Paulista de Medicina, não é isso, doutor? Bom, a gente já falou anteriormente, num outro vídeo, sobre as drogas lícitas, né, que são permitidas, o álcool e o tabaco, e a gente vai conversar agora, então, sobre as drogas ilícitas, proibidas, que fazem muito mal, né, doutor? Bom, muito obrigada, tá, por continuar com a gente aqui nesse papo. A gente pode começar pelos efeitos que essas drogas causam nos adolescentes? Sim. Então, qualquer substância que causa dependência, ela causa dependência porque ela compartilha o seguinte mecanismo: ela estimula o centro do prazer do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é dotado de um circuito cerebral que tem a ver com prazer. É um circuito importante porque estimula a gente a fazer comportamentos que são importantes para a espécie. Por exemplo, você ter prazer na alimentação, se você tende a se alimentar. Prazer na relação sexual, para que tenha reprodução na espécie. Então, esse é um mecanismo cerebral muito importante para os seres humanos e para todos os animais. Agora, a substância que causa dependência, ela sequestra esse circuito do prazer e a pessoa começa a ficar estimulada a buscar novamente aquela substância. Essas drogas que vão lá diretamente no circuito do prazer e estimulam, sem nenhum comportamento que seja útil, fazem um sequestro desse circuito e produzem um comportamento repetido de busca por aquela droga. E aí, em algum momento, a pessoa deixa de sentir tanto prazer e acontece o contrário. Assim, ela, quando não utiliza a droga, sente muito desprazer. Enquanto a pessoa está buscando para sentir o prazer, o cérebro ainda não ficou dependente da droga. Mas em algum momento o cérebro se modifica e quando a pessoa não está usando a droga, a pessoa sente um grande desprazer, que a gente chama de abstinência. Então, quando ela está sem a droga, ela sente um mal-estar, um desconforto, uma ansiedade, que só passa quando usa a droga e novamente. Aí pronto, viciou. Aí o ciclo da dependência acontece. Isso acontece com todas as drogas que causam dependência, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Agora, uma coisa que a gente fica sem saber, e isso vai ajudar a gente a entender. Os jovens muitas vezes falam assim, eu vou experimentar, é só uma vez, não pega nada. E aí? Na adolescência, não está plenamente formada a parte do planejamento, do autocontrole. Isso vai terminar de se formar ali mais ou menos aos 20, 25 anos. Então, por definição, o jovem é mais impulsivo. Ele assume mais riscos e pensa menos nas consequências. Tem efeitos, problemas agudos de uma experimentação de uma substância. Por exemplo, você pode, por conta de estar intoxicado por uma droga fora do seu juízo perfeito, você pode se expor a situações de risco. Você pode se expor a situações de violência, você pode sofrer violência, você pode cometer comportamentos sexuais que você normalmente não faria. São seguros, né? Então, tem todos esses. Tem um risco de ter uma morte súbita, por exemplo, o uso de uma substância, um risco de overdose. Então, tudo isso pode acontecer num único uso. Então, vale a pena prevenir. O melhor caminho é prevenir. Rapaz, mas toda pessoa que experimenta vai ficar dependente? Não. Mas nenhuma pessoa que não experimenta fica dependente. O caminho para a dependência é um caminho muito complexo. Tem vulnerabilidades pessoais, tem características do cérebro, tem características genéticas, tem características familiares, culturais, tudo isso envolvido para saber se a pessoa vai desenvolver um quadro de dependência ou não. Agora, a própria pessoa não sabe se ela tem no cérebro dela, no gene dela, as características que aumentam a chance dela virar dependente. Então é melhor não arriscar. E o único jeito de se proteger de fato é não utilizar. E
qualquer uma dessas substâncias no cérebro do adolescente tem um potencial muito pior do que em outros momentos da vida, porque justamente o cérebro está em formação. Então, mudanças, exposição do cérebro a essas substâncias na adolescência tem um potencial muito mais lesivo do que com o cérebro já maduro na vida adulta. Existe um ciclo? Vem lá da bebida, cigarro, maconha, e vai... Que a gente tem a mania de pensar assim, né? Pelo menos culturalmente a gente ouve falar. Que a maconha é a droga porta de entrada. É a droga porta de entrada. E tinha, assim, as pesquisas têm mostrado isso, que efetivamente existe um caminho que tem a ver assim, com álcool, tabaco e a maconha, né? A maconha como o começo do caminho para outras drogas ilícitas. Não é que isso vai acontecer para todas as pessoas, mas as pesquisas mostram que isso pode acontecer, e a maconha pode ser sim considerada uma droga porta de entrada. Tem uma questão que é assim, poxa, mas a maconha não causa prejuízo, a maconha não é lesiva. É natural, né? É natural, a maconha não vicia. Então, acho que a gente precisa ter alguns pontos aí muito claros. A maconha vicia, tem um potencial de dependência. Em torno de 10% das pessoas que experimentam maconha se tornam dependentes. Então, é uma porcentagem alta de pessoas que vão desenvolver dependência à maconha. E tem alguns outros riscos que ficam muito divulgados na mídia. Por exemplo, o risco de desenvolver psicose ou esquizofrenia, que é uma doença mental grave, muitas vezes incapacitante, e efetivamente a maconha aumenta a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia, especialmente se for um uso precoce. Então, o uso na adolescência aumenta a chance da pessoa desenvolver psicose. Mas efetivamente a pessoa precisa saber, usando maconha eu estou dobrando as minhas chances de desenvolver esquizofrenia. Alguns estudos mostram tem um efeito agudo da maconha ali, prejuízos assim, de memória, de concentração, no desempenho acadêmico. Muitos desses prejuízos, depois de 1 mês a 2 meses ou até 6 meses do uso, de interromper o uso, esses prejuízos desaparecem, mas alguns duram no longo prazo. Por exemplo, tem alguns estudos que demonstram uma queda de QI de 6 pontos persistindo no longo prazo, mesmo depois da interrupção do uso de maconha. É uma discussão complexa sobre... se fala muito hoje em dia, né? É uma discussão muito complexa sobre os riscos, os benefícios e toda a discussão sobre a descriminalização. Do ponto de vista da saúde, não faz sentido você aumentar a disponibilidade de uma substância que causa dependência. Mas com relação ao lado medicinal da maconha, o que o senhor pode me dizer? Várias substâncias que existem na maconha, né? E as mais conhecidas é o THC, que é a substância que dá o barato. Então, o THC é o que causa a dependência. E existem substâncias com potencial terapêutico, por exemplo, o canabidiol, o mais conhecido e mais estudado, o canabidiol, tem várias propriedades terapêuticas. Qual que é o problema? As maconhas de hoje em dia, elas têm cada vez maiores concentrações de THC e menores concentrações de canabidiol. Por quê? Porque causa mais dependência. É mais lucrativo você aumentar a chance de dependência. É um assunto que precisa ser muito discutido, muito conversado, para ver como se usar a propriedade terapêutica da maconha de forma adequada. Né? O reconhecer que o canabidiol tem propriedades terapêuticas não implica necessariamente em dizer que a maconha tem propriedades terapêuticas. Entendo. Bom, a gente vai falar agora das baladas. Com muito LSD, né? Com muito êxtase. Sim. Tá por aí mesmo, né, doutor? A gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho, né? As drogas, que a gente chama de drogas de balada, né? Um adendo, assim, a principal droga de balada é o álcool, né? Então, precisa... E eles misturam, né? Misturam. Então, não dá pra gente deixar de falar do álcool. Tem uma grande questão o tanto que é ruim o uso de álcool em binge, compulsivo, sabe aquilo de você usar um monte de bebida, várias doses para ficar embriagado. Isso tem um efeito cerebral muito deletério, além de todos os riscos em termos de acidentes. Sim. O êxtase e outros estimulantes sintéticos ou anfetaminas sintéticas, eles têm sido muito utilizados em baladas no mundo inteiro. E o êxtase, no fundo, aqui no Brasil, talvez alguém me descubra algum lote que me desminta. Mas
todas as apreensões da Polícia Federal do que seria o êxtase, não era êxtase. Eu vi isso na pesquisa. Era a que o senhor me passou. Eu fiquei meio assim, falsificação da droga falsificada. Tanto o êxtase quanto o LSD são drogas muito caras para serem produzidas. Exigem química fina para serem produzidas, laboratórios caros, complexos. Então, o que a maior parte dos negociadores de drogas fazem? Eles utilizam similares muito mais baratos, que podem ser produzidos em laboratórios em qualquer lugar, de fundo de quintal, e vende como se fosse, porque os efeitos, por exemplo, você pega uma droga que é estimulante, uma metanfetamina, uma anfetamina sintética, que não é o êxtase, mas tem um efeito euforizante, a pessoa não vai notar. Isso implica em riscos. Isso tanto para o êxtase... Não sabe nem o que está tomando. O êxtase é um estimulante euforizante, o LSD é um alucinógeno. A pessoa vai ter uma alteração da percepção. Meu Deus. Então, o início do efeito demora um pouquinho mais. Aí vai tomar mais. E a pessoa vai tomando, e o efeito não aparece. Quando aparece, tem um risco de overdose. Gente, pirataria dessa droga. Olha o que os nossos jovens estão encarando por aí. Não, e o LSD é a mesma coisa. A maior parte das apreensões de LSD não é LSD. São drogas similares, mais baratas e tem esse potencial maior de lesão cerebral e de overdose, de morte. Então a gente ouve no noticiário mortes de jovens utilizando droga em balada. É por conta disso aí. Muito provavelmente tem a ver com isso. Ainda que fosse LSD e êxtase, teria todo o risco. Teria todo o risco. Tem uma exposição muito maior ao risco em virtude dessas drogas que são similares e com efeitos muito piores. Com relação às campanhas, são suficientes, são deficitárias, campanhas de prevenção no nosso país? Tá. As campanhas são importantes, vale a pena investir. Junto das campanhas, você precisa também ofertar outros recursos de prevenção, né? Então, acesso a serviços de saúde, acesso a psicoterapias, acesso ao atendimento médico, tudo isso ajuda na prevenção também. Um ambiente de família seguro, com proximidade, em que a família também possa ter tempo de lazer junto. Essa proximidade familiar também tem o efeito de prevenção. As campanhas funcionam muito bem, mas não são suficientes. Muito importante quando você fala em qualquer droga, assim, você tem que reduzir a disponibilidade da substância. Como fazer para reduzir a disponibilidade dessas substâncias? Então, tem as estratégias de prevenção que tem a ver com o sujeito, com a família, com campanhas, com a sociedade, e tem aquelas que têm a ver com estratégias segurança pública, de segurança pública. E no caso de, por exemplo, a droga ser legal ou não, o mais relevante é ela estar disponível ou não está disponível. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. As suas considerações finais para os pais, para os jovens, um alerta? Vale a pena prevenir, né? Cuidar das dependências depois de estabelecida, depois de graves problemas de saúde, depois de perda de emprego, depois de perda de desempenho acadêmico. Pensa o seguinte, a vida do adolescente, o tempo é muito precioso, né? 1 ano, 2 anos de vida que ficam completamente perturbados por conta do uso de alguma substância, porque quando se desenvolve um uso muito intenso ou a dependência, a vida da pessoa gira em torno da substância. E da família inteira, né? De obter e usar a substância. E a família fica desesperada em torno. Então, você tem toda o impacto na vida do jovem e na vida da família. Então, vale a pena prevenir o uso de drogas ilícitas enfim, encontrar maneiras saudáveis de aproveitar as baladas que não envolvam binge de álcool, que não envolvam o uso dessas drogas. Um dos pontos mais importantes de prevenção é desenvolver habilidades emocionais, habilidades de autoestima que deixam o jovem independente desses comportamentos que fazer isso todo mundo faz, para eu me sentir inserido, para eu ser descolado. Poxa, se você tiver capacidade de resolução de problemas, de enfrentamento, segurança de você mesmo, se você se sentir amado, você não precisa disso. E família junto sempre, né, doutor? Sempre. É sempre protetora. Sempre protetora. Uma família unida, uma família amorosa, uma família que faz coisas juntas, tem um efeito de proteção para
para uso de substâncias e para todas as doenças E mentais. para dar uma estabilidade para esse adolescente achar um caminho, né? Sim, nesse momento tão delicado da vida, É. ele se encontrar e desenvolver o seu potencial. Tá certo. Mais uma vez, obrigada, viu, pelas explicações. E você, gostou do nosso papo? Dr. Elson, mais uma vez, com as suas explicações, orientações e informações para que a gente possa aí se direcionar na criação dos nossos filhos. Eu fico por aqui, estou esperando a sua inscrição no canal, seu like e um recadinho bem bacana lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.